Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico. João 20 verso 9. Introdução. João 20 relata os eventos cruciais da manhã da ressurreição, começando com Maria Madalena descobrindo o túmulo vazio e correndo para avisar Pedro e o outro discípulo, tradicionalmente identificado como João. A narrativa acompanha a jornada dos dois discípulos até o túmulo, o espanto ao encontrarem no vazio e a perplexidade diante do que havia acontecido. O versículo 9, eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. É fundamental porque revela a falta de compreensão dos discípulos naquele momento, destacando a necessidade da revelação divina para a plena apreensão do plano de Deus. Este versículo é central para compreendermos a progressão da fé dos discípulos ao longo do capítulo. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural é essencial para entender a reação dos discípulos. As expectativas judaicas predominantes na época de Jesus incluíam um Messias que libertaria Israel do domínio romano e estabeleceria um reino terreno. A ideia de um Messias sofredor, que seria morto e depois ressuscitaria, não era facilmente compreendida com base nas interpretações tradicionais das Escrituras. O capítulo 20 de João retrata a confusão e o medo dos discípulos. As portas trancadas, João 20 verso 19 e 26, refletem o receio da perseguição por parte das autoridades judaicas. A visita ao túmulo vazio e a observação dos lençóis de linho organizados, João 20 versos 6 ao 7, indicam que não se tratava de um roubo comum, mas sim de algo extraordinário. A falta de entendimento das Escrituras, mencionada no versículo 9, demonstra que a revelação completa do plano de Deus ainda estava por vir. Eles estavam presos a uma compreensão limitada, necessitando da intervenção divina para ver a ressurreição como o cumprimento das profecias. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, João 20 verso 9 sublinha a importância da revelação divina e da iluminação do Espírito Santo para a compreensão das Escrituras. A Trindade está implícita na narrativa. O Pai planejou a ressurreição, o Filho a realizou e o Espírito Santo capacitaria os discípulos a entenderem e pregarem essa verdade, prometido em João 14 verso 26. O versículo não implica que os discípulos eram culpados por sua ignorância inicial, mas sim que a plena compreensão dos mistérios divinos requer a obra do Espírito Santo. A ressurreição não era meramente um evento surpreendente, mas o cumprimento das Escrituras, demonstrando a fidelidade de Deus às suas promessas. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da necessidade de buscar a compreensão das Escrituras através da oração, do estudo diligente e da dependência do Espírito Santo. Também nos encoraja a ter paciência com aqueles que ainda não compreendem plenamente a mensagem do Evangelho, lembrando que a fé é um processo progressivo e guiado por Deus. A ressurreição de Jesus, comprovada pelos sinais físicos e pelo testemunho ocular, é o fundamento da fé cristã e a garantia da nossa própria ressurreição e vida eterna. Veja as referências. Lucas 24 versos 25 ao 27. Então Jesus lhes disse: como vocês são ignorantes! Como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Este trecho paralelo de Lucas ressalta a mesma dificuldade de compreensão das Escrituras por parte dos discípulos, mesmo após a ressurreição. Jesus pessoalmente os instrui, mostrando como o Antigo Testamento aponta para ele. A conexão é clara. A ressurreição de Jesus era um elemento central do plano redentor de Deus, mas obscurecido pela interpretação tradicional. 1 Coríntios 2 verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo de Paulo explica o motivo da incompreensão dos discípulos e de muitos outros.
Sem a iluminação do Espírito Santo, as verdades espirituais, como a ressurreição, parecem tolas e impossíveis de entender. O Espírito Santo é quem abre os olhos da mente e capacita o crente a discernir a verdade de Deus. Ambos os versículos sublinham a necessidade da revelação divina para a compreensão plena das Escrituras e da verdade sobre a ressurreição de Jesus. Eles complementam João 20 verso 9, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre o papel do Espírito Santo na iluminação da mente dos crentes.